Olá, boa tarde, boa noite. Como vão todos e todas? Estamos aqui para mais uma live da série do Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje, com a professora Carla Moutinho, vamos falar sobre planejamento e aqui, fazendo anotações. Então, vamos falar sobre planejamentos e diretivas antecipadas, né? O artigo da professora no tomo 2, da professora Carla Moutinho, junto com o professor Gustavo Andrade. Vamos aguardar a professora aqui entrar. Boa tarde, Maristela. Lisa. Vamos ver. Então, como é que estão todos nesse início de ano? Nós já tivemos 2 outras lives nesse ano, agora em janeiro. Começamos com a professora Fernanda Tartucci. Aqui a professora Carla já entrou. Professora Fernanda Tartucci. Depois tivemos uma live com o professor João Aguirre. E hoje com a professora Carla Moutinho. Oi, Carla, boa noite. Dani. Tudo jóia? Como vai? Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Todo mundo com saúde, Aí em então tá tudo Recife. bem. Isso que é importante, né? Saúde acima de tudo. Isso. Então, Carla, primeiro eu queria muitíssimo te agradecer, primeiro pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Que esse Arquitetura do Planejamento em Pauta é uma série de lives que eu faço só com autores, não necessariamente lançamento, mas com temas ligados ou artigos, mas sempre são autores. Por exemplo, eu já fiz até esse artigo, a professora Carla Moutini escreve em coautoria com o professor Gustavo, né? Eu já fiz também com o Gustavo, mais um tema já sobre direito de herança, porque ele escreveu no tomo 1 com o Erhartz, né? Então, Isso. aí a gente vai sempre dando essa organizada. Então, primeiro, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje falando, sei que janeiro ainda está um meio atípico, né? De férias, fevereiro, assim, as coisas estão começando a engrenar mais agora. E também por ter, mais uma vez, agradecer você ter participado do livro, eu lembro de ter te ligado, saber como é que a gente podia estar abordando, quer dizer, na verdade, às vezes eu escolho a pessoa e não o tema. E eu queria muito que a Carla participasse também do projeto, da arquitetura, com representatividade de mulher nordestina, professora, advogada, né? Então, a gente, mais do que nunca, temos que nos apoiar e prestigiar as nossas colegas, né? E pelo conhecimento todo que você tem, que você tinha do assunto, foi tua tema de Dissertação de dissertação de mestrado. mestrado, né? Então, Isso. então, super obrigada por tudo. E vamos hoje, na verdade, gente, o tema sempre que a gente faz divulgação é um tema mais curtinho, que nós botamos planejamento e diretivas antecipadas. Mas é com base no artigo que a professora Maria Carla Moutinho Neri, junto com o professor Gustavo Henrique Batista Andrade, escreveram na Arquitetura, tomo 2, gente, eu tomo 2, novo artigo, novo livro, aí. E no artigo chama Planejamento Sucessório e Questões Existenciais. A representação mista como alternativa ao testamento vital. Eu estava relendo, né, o seu artigo e eu, né, já te passando a palavra, mas já te fazendo uma provocação, que eu achei o artigo assim bem didático e explicando o que é, desde a terminologia, né, a crítica que você faz, super pertinente. Então é isso, eu queria que você trouxesse esse assunto que tão poucas pessoas têm conhecimento, né? Se as pessoas já, eu digo que já não fazem pacto antinupcial, porque não gostam de falar de patrimônio, parece que regime de bens é o interesse, eu falo que não fazem testamento, não fazem planejamento, lógico, tem crescido, com certeza,
mas ainda é um número mínimo da parcela da sociedade. E essas lives são principalmente para desconstruir o tema, né, propiciar as pessoas conhecerem mais sobre isso e poderem se utilizar disso como uma forma útil, né, proveitosa mesmo da vida das pessoas. Interessante que às vezes entram pessoas que não são do direito, que acharam o assunto interessante, que seguem a minha postagem e que estão ouvindo. Então, apesar de sermos, né, duas juristas, eu acho que acima de tudo nós somos duas humanistas. E o tema, esse especificamente de hoje, é muito pertinente. E já só fazendo essa desconstrução e te passando imediatamente a palavra, o que eu também lembro que te falei quando te pedi o artigo é que é muito importante ter temas existenciais ligados ao planejamento sucessório. Que muitas vezes as pessoas só acham, a nossa querida Karina entrou aí, Karina. Muitas vezes as pessoas acham que planejamento sucessório é só uma questão patrimonial, né? Mas, inclusive, para fazer as tutelas existenciais, você precisa dessa organização. Então, fazendo uma provocação já e te passando a palavra exatamente de como que, né, tem a ver um assunto tão existencial numa questão patrimonial como é o planejamento sucessório. Dani, muitíssimo obrigada aí pelas palavras, obrigada pelo carinho e pelo convite, né? Porque foi uma honra participar desse projeto que já é um beijo, Karina, tá mandando um beijo aí. Participar desse projeto que é um sucesso, né? Esse produto, o planejamento sucessório, que foi assim alavancado por você, é realmente uma marca de sucesso, a meu ver, não só com os livros, né? Isso foi objeto de estudo aprofundado seu, mas também com os eventos. A gente tem debatido mais e a importância de debater mais, de enfrentar o assunto com naturalidade, né? Você planejar a sua morte. Você não precisa ter interesses de qualquer ordem, seja existencial ou seja financeira, para planejar o final da sua existência, sabe? É melhor que você próprio tenha, no exercício da sua autonomia privada, o poder de escolher, do que você delegar esse poder a outra pessoa, né? Porque é o que acontece quando a gente não planeja, né? Quando nós não fazemos nossas escolhas, qualquer delas, outras pessoas fazem as escolhas por nós. E isso é natural da vida, né? Quando você não se posiciona, alguém vai se posicionar, né? Interessante que isso também no próprio planejamento sucessório. Se você não exerce sua sucessão testamentária ou que seja uma partilha em vida, começa essa organização, esse planejamento, você está deixando na mão do próprio Estado, seja através do inventário judicial ou extrajudicial. Não que o planejamento vai evitar um inventário, mas pode simplificar, pode otimizar, pode fazer alguma parte já com instrumentos intervivos, né? Então é isso. Se você se omite, alguém vai assumir isso. E aí é o Estado, e que pode ser de uma forma bem mais burocrática. E será que vai ser a melhor forma? O professor Daniel Bucati sempre faz a provocação. Se você não exercer o que você quer e determinar e buscar, você vai deixar para o juiz administrar seu patrimônio que você conquistou ao longo da vida, ou então, no caso existencial, muitas vezes aos familiares, né? Porque quando você não trata dessa forma, aí só mesmo fazendo essa correlação. É verdade. E assim, o perigo que porque foi assim até que os institutos a respeito da terminalidade da vida nasceram, né? Isso começou nos Estados Unidos, na Califórnia, a partir de um caso paradigmático. Né? São 3 casos paradigmáticos, na verdade, mas tem um que é mais conhecido, que é aquele da terra esquiava. Né? Mas antes dele, houve 2 casos ainda paradigmáticos. Uma menina que se drogou. Isso que também dá uma palhinha só, porque às vezes as pessoas que não conhecem, ou quem não é tanto
da área, e aí, só como uma palhinha do Eu acho caso. importante falar isso, essa palhinha, porque assim, para poder estimular as pessoas a exercerem o seu direito de escolher, não é? A gente passa o dia escolhendo, desde o que vai tomar no café da manhã, a roupa que vai vestir, o que é que vai fazer, o que é que vai fazer no final de semana, o que é que vai fazer das suas férias. E a vida. Boa noite, André. E aí a gente passa a vida escolhendo e a gente não se dá conta da importância de escolhas que a gente se omite a escolher, justo por temeridade da proximidade de uma coisa que está aqui do lado, que pode acontecer daqui a 5 minutos, que é a morte. Né? É o evento, eu costumo dizer nas minhas aulas, que é o evento mais futuro e mais certo da vida, é a morte. Né? O mais É certo de interessante todos. porque a única certeza que a gente tem é que todos nós Exatamente. vamos morrer. Mas, ao mesmo Exatamente. tempo, é incerto porque Não é se sabe o certo, mas não é quando. determinado um É, momento específico, né? isso. Mas é uma questão que todos nós, ninguém vai ser Exatamente. ad eterno, né? E isso, assim, voltando aí para a criação do Instituto, né, do Testamento Vital, das diretivas, da escolha de como você quer terminar a sua vida, é importante porque, assim, foram 3 jovens, né, americanas. Um caso foi de uma menina que se drogou e aí entrou em estágio de terminalidade. Uma outra sofreu um acidente de carro e entrou em estágio de terminalidade. E a Terra Esquiavo, que foi mais recente, menos assim, distante, na verdade, porque já faz também bastante tempo, ela fez uma dieta e também, por conta dessa dieta severa, ela entrou numa doença e entrou num estágio de terminalidade. Vejo que, assim, no caso da menina que sofreu, Karen Killan, sofreu o acidente de carro, foram os próprios pais que entraram na justiça pedindo para desligar os aparelhos dela. A menina tinha 25 anos e sob o argumento de que, se ela viva fosse, ela não gostaria de viver dessa maneira. Mas isso houve uma reconstrução da vontade a partir de depoimentos de pessoas, de amigos, de pessoas próximas, né? E a partir desse caso paradigmático, houve também essa batalha judicial da Terra Esquiavo, que foi o marido, né, que entrou na justiça pedindo, e os pais recorreram, dizendo que não queriam que desligassem o aparelho. E isso durou 10 anos. Então, imagine uma pessoa ficar ligada a aparelhos 10 anos, durante 10 anos, em uma batalha familiar judicial, né, para saber se desligava ou não o aparelho. E eu me lembro, eu era criança na época, mas eu me lembro, assim, porque ela demorou dias para morrer, depois que desligou. E desligaram, na verdade, a alimentação parental da Terry. E Então, ela ela, morreu de fome, literalmente, fome. né? Ela estava fazendo uma dieta e ela literalmente morreu de fome. E ela demorou dias para morrer. O aparelho de Terry foi desligado, a alimentação foi desligada e nada de Terry morrer, e demorou. E isso me marcou muito, engraçado, porque tem coisas que marcam a infância da gente. Isso eu me lembro disso, passando no Fantástico, tal, toda uma repercussão televisiva a respeito do caso da Terry. Isso acontece por quê? Porque nem Terry, nem ninguém, nem as outras duas americanas escolheram o que desejavam para o fim da vida, né? Declararam, externaram a sua vontade, no sentido de dizer, olha, eu não quero medida de ressuscitação. Eu não quero. E foi a partir daí que nos Estados Unidos começaram a surgir leis autorizando. E nos Estados Unidos é bom que não é nada burocrático, é um X. Quem assiste Grey's Anatomy aí vai ver que vários episódios aparecem. Né? A pessoa tem ordem de ressuscitação ou não. E fica lá marcado na porta do quarto. Para que o médico nem pergunte. Fica marcado uma siglazinha, né? ORN, alguma coisa assim, agora eu não me lembro. Mas fica, e o médico não está autorizado nem a questionar, e não questionam mesmo, nem a tentar qualquer tipo de medida de ressuscitação, né? Na pessoa que escolheu assim.
certo? Então, a meu ver, o sistema americano é muito eficiente sobre esse aspecto. Por quê? Porque os hospitais americanos, eles são interligados, eles têm uma eficiência na comunicação, o que a gente sabe que aqui não acontece, não é? Então, por exemplo, um dos grandes problemas de muitas legislações, né, inclusive da Argentina, é no sentido de que você entrou no hospital, aí você declarou a vontade. E aí você se recuperou e recebeu alta. Aí depois, em um outro momento, e aquilo ficou anotado lá no seu prontuário médico, que é sigiloso. Aí você ficou bem, depois você foi atropelado. Foi para o hospital de novo. Entrou em outro hospital. O segundo hospital, ele não tem acesso à informação do prontuário médico do primeiro hospital. Tampouco essa comunicação vai circular. Até se eu entrasse no mesmo hospital, meses depois, por outra ocorrência, não necessariamente o hospital ia estar sabendo que eu declarei que não queria nenhuma medida de ressuscitação, né? Então, na prática, assim, toda a questão jurídica da eficácia do testamento vital, que eu sou bem crítica a respeito, né? A parte também, a questão da omissão do legislador brasileiro nesse sentido, né? Que deixou nas mãos do Conselho Federal de Medicina para legislar a respeito, porque a gente hoje vive. Eu sou muito crítica às resoluções do Conselho Federal de Medicina, porque eles meio que legislam livremente e normalmente Mas isso não é uma omissão nossa do legislativo? Sim, 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 sim. Mas aí até teve um dia que eu estava nos debates com o doutor Silvio Romero, que é juiz aqui e é diretor da SMAP, juiz coordenador da SMAP, e ele dizendo assim, mas ainda bem que a gente tem as diretivas. Aí eu disse, é verdade, porque também se não tivesse as diretivas não tinha nada. E aí, como é que ia ser? Né? Então, assim, na verdade, essa omissão do legislador, e agora, nesse momento histórico, político, sem querer aqui trazer nenhuma discussão política a respeito, mas nesse momento é muito mais difícil aprovar uma lei de exercício de autonomia, né, privada, plena, em que a pessoa possa escolher morrer. Não, com certeza. Aproveitar e agradecer a presença da nossa querida Ana Carolina Brochado, falando de super tema da live, planejamento sim, Carol, como nós estávamos falando, também existencial. E a nossa querida Karina Fritz falando, por exemplo, que na Alemanha a sogra já deixou tudo, as vontades determinadas, que na Alemanha eles observam essas diretivas de vontade, às vezes também os mecanismos, né? Como você mesmo fala. Agora, vamos assim, aproveitar aqui dentro do sumário aqui do seu livro, né, que você vem com essa parte da historicidade, a contextualização, e você faz essa crítica que eu sempre gosto de estar destacando, como a Carol também fala, são os nomes que são atécnicos, né? Mas herança digital pegou, né? Contrato de namoro, e também a questão do testamento vital, né? Como pode ser testamento se é para antes da morte, né? Essa expressão foi cunhada pela prestigiadíssima professora Luciana Dadalto, a quem eu respeito muito o posicionamento, porém eu não concordo. Isso foi uma tradução equivocada do Livian Will, que foi o que eu estava até explicando no início da minha fala, que foi de onde surgiu aí a legislação pioneira em relação ao exercício da autonomia privada para a terminalidade da vida, né? Porém, aqui no direito brasileiro, a gente tem um certo problema de eficácia que, para mim, é grave. Porque o testamento ele foi criado para ter eficácia após o evento futuro e certo chamado morte. Então, como é que você vai dar eficácia a um testamento antes do evento morte? Porque você está no final da sua vida, mas não chegou à morte ainda. Porque se tivesse chegado à morte, não precisava da declaração de vontade dizendo que a pessoa quer morrer. Entendeu? Não precisava de uma declaração dizendo eu quero medidas extremas, ou não precisava de uma declaração dizendo eu não quero medidas extremas. Né? Então, o problema do termo, de utilizar, porque não é só um nome, é um instituto jurídico, testamento, que existem vários tipos, de várias categorias, público, privado, no compatível, tem vários tipos de testamento. Então, você nominar
e trazer o instituto para o exercício da autonomia privada, né? E, primeiro, você traz uma burocracia que não é inerente ao exercício da autonomia privada. Isso você faz no seu patrimônio, mas na sua vida. O que você quer da sua vida? Você casar, você não quer, você quer a escolha da sua vida. Talvez não devesse ser menos burocrática. Tu falaste aí no início que eu sou advogada, mas, na verdade, eu sou servidora da Justiça, sou assessora, não sou concursada do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E eu trabalho na Justiça e o papel do judiciário, e é o que a gente planta muito lá no meu trabalho, é resolver. Então, assim, resolver é você desburocratizar, é você não exigir tanto do que a lei não disse que estava exigido. Você, não, a meu ver, não precisa, por exemplo, de um documento do cartório dizendo da sua declaração de vontade, porque a lei não exigiu isso de você. Então, você está trazendo exigências do Instituto do Testamento para uma existencial, da qual o Código Civil não disse isso. Né? O Código Civil não disse que precisava de um documento formal na presença de um tabelião. Né? Eu compreendo até a postura do advogado nesse sentido, até porque tem uma questão patrimonial aí, financeira da orientação do advogado, do tabelião. Ok, mas assim, eu acho que no exercício da autonomia privada, a gente tem mais aqui a exercer. Sabe? Exercer Não, com plenamente. certeza. Também muito importante que às vezes as pessoas também só pensam que planejamento sucessório ou planejamento patrimonial são para as questões, como eu disse, patrimoniais, né? E aí, quando se vem diante de questões também, mas tudo, na verdade, se você for ver, é a falta do exercício da própria autonomia. E exatamente como você também falou, mais do que da burocracia e da judicialização. A gente está no inventário, tudo hoje em dia, se você vai para o extrajudicial, tudo querem, proforme, banco, qualquer repartição pública, alvará judicial. Alvará judicial não está sendo judicial o inventário, está sendo... mas ficam inseguros, na verdade, de só um termo de inventariança no extrajudicial, mas esses excessos de exigências. cautela, de exigências, e muitas vezes é como, né, reconhecimento de firma, hoje em dia, muitos documentos já não precisa, e se tem uma natureza de burocratizar, de registrar, né, e não precisa. A pessoa mas tem que ter isso... uma certeza extrema. O que eu acho interessante, por exemplo, assim, fazendo um paralelo aqui, bem diferente, mas só para fazer esse paralelo, o banco, certo? Esses bancos digitais de hoje, eles não pedem que você vá ao banco e apresente o cheque. Você escaneia o cheque e ele compensa aquele cheque. E você guarda o cheque. E você recebe o dinheiro. E se alguém quiser discutir, depois discuta. Né? Enquanto agilizando. Exatamente. Porque o que se presume é a boa fé das pessoas e não a má fé de que toda pessoa guarda em si um estelionatário. Não é possível isso. Mas isso é exatamente a forma de pensar. E quando acontece, será que já não estava... isso é muito... da cultura um pouco do brasileiro, e isso dificulta, né? Brasileira. Mas, Dani, eu costumo dizer assim, que a gente tem que pregar, e eu digo isso muito nas minhas aulas, nós somos pessoas honestas. Olha aí ao seu redor, do seu convívio. Você convive, na sua convivência, com alguém que é um estelionatário, ou que está respondendo, uma pessoa de bem, né? Não tem na sua convivência uma pessoa que está na Lava Jato, por exemplo. Não tem na sua convivência. Então, mas só que o que é que dá notícia? A Lava Jato, ou o estelionatário que dá notícia. Mas a gente tem que crer que nós somos pessoas de bem e convivemos com pessoas de bem. Né? Que esse estigma do jeitinho brasileiro precisa ser abandonado, porque a gente precisa exercer uma atividade, uma sociedade, tomar posse de uma sociedade de pessoas de bem, que fazem, que trabalham, que acordam todo dia para trabalhar,
né? Uma coisa que me indigna muito é a crítica do advogado com relação a dizer que, com despeito, com certo despeito, até é motivo de piada num grupo que eu participo de professores, de dizer que o servidor público não trabalha. Aí não, aí agora cancelaram o tribunal. Ah, o servidor público vai ficar sem carnaval. Caramba, eu trabalho tanto, Dani, tanto, assim, que eu acho que é injusto eu ter esse título, né, de presente de que eu sou preguiçosa, porque eu sou servidora pública, sabe? Mas são comentários pejorativos e que já fazem parte quase que assim, né? Isso. E a gente tem que desmistificar isso, sabe? Tem que Mas dizer não. exatamente, desmistificar, é por isso que a gente está falando de planejamento, está falando de diretivas, para provocar aí que a nossa querida Everilda Brandão entrando aí também, né? E é isso, porque quanto mais a gente cria espaços para podermos falar, trazer, Exatamente. olha, você pode se organizar na sua vida, de como você quer a sua morte, e também ouvindo seu artigo, e que eu gostei muito, que é exatamente dizendo assim, o cuidado, e eu acho que mais do que nunca, o planejamento sucessório é o cuidado com a sua família. Se você quer cuidado dela, organize, faça a sua organização patrimonial, deixe as suas vontades, exerça a sua autonomia, que é possível dentro da sucessão testamentária, né? Então, antes de qualquer grandes opções, como muitas vezes as pessoas só acham que planejamento sucessório é sinônimo de holder. Aí, nosso querido Daniel Bucari entrando aí, nos prestigiando. Obrigada aí, Daniel. Mas já falamos aqui de você, viu? Então, é muito importante falar sobre os temas, estar trazendo essa discussão para exatamente as pessoas terem mais consciência, de desmistificar algumas circunstâncias, né? E aí... Veja quantas pessoas estão envolvidas, Dani, para aproveitar essa sua fala, quantas pessoas estão envolvidas ao redor da morte de uma pessoa, não é? Com relação à terminalidade da vida, especificamente. Tem o doente, tem a pessoa que está cuidando do doente, né? O familiar, seja a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, normalmente, né? Que tem esse cuida dos seus pais ao envelhecer, ou chega ao final da vida. Então, Joãozinho, beijo. Tem o familiar que está cuidando da pessoa, né? Tem o plano de saúde, tem o médico e tem o hospital. Cada um com um interesse diferente, né? Porque o médico, a depender da formação dele, ele pode ter tanto um posicionamento mais de cuidado, no sentido de respeito, de chegar ao final, ou ele pode ter o sistema que eu chamo Hugo Chaves, né? Que vai esticando a vida do cidadão, aquele que é a expressão acanimento terapêutico, né? De você querer insistir em manter a pessoa viva, mesmo ela sem estar mais em condições de sobreviver, né? Então, o médico ele pode ter tanto um posicionamento como outro. O familiar também, porque tem aquele familiar que sofre com a doença do outro, mas que quer ele vivo de todo jeito. Eu me lembro, meu pai já é falecido, mas eu me lembro que o hospital chegou a mandar para a gente um questionário a respeito da terminalidade da vida. Eu achei aquilo super interessante, nunca tinha visto. E aí, eu e meus irmãos, a gente não deu tempo da gente responder o questionário, porque meu pai faleceu no dia seguinte. Mas a questão não era responder o questionário, era perguntar à minha madrasta a posição dela. Porque ela queria meu pai vivo de todo jeito. Do jeito que ele tivesse. Podia estar mumificado, mas ele tivesse vivo, para ela, estava ok. Não é? E eu já não penso assim. Eu acho que não vale a pena insistir num deixar a pessoa descansar, sabe? Deixar a pessoa descansar, em paz. Né? Então, o familiar... E também ainda existe aquele interesse sucessório, né? O interesse de manter a pensão do INSS ou, ao contrário,
de receber a herança do familiar, que a gente não pode ignorar isso, né? Que não é só Não, de flores que é, vive o familiar, não é só de amor que vive o familiar, né? Então, ainda tem o plano de saúde. Aí ele faz assim, eita, e eu vou manter essa pessoa que eu sei que vai morrer na UTI, que gasta mais, ou eu vou botar o pessoal, a galera da Covid que pode sobreviver, né? Que está com Covid, mas tem chance de sobreviver, né? Eu achei interessante, no ano passado teve uma vovozinha lá de Londres, que ela tinha 98, era 96 anos, e ela, isso me marcou muito na pandemia, ela renunciou ao respirador. Ela disse, eu quero, e ela morreu. Eu já vivi demais. Eu quero que uma outra pessoa tenha direito ao meu respirador. Eu não quero ir para o respirador. E ela morreu, né? Então, a escolha da UTI, né? O caso histórico da médica de Curitiba, que saiu desligando lá os aparelhos na UTI. Né? Então, tem toda essa questão, que é não só do hospital, mas também do plano de saúde que custeia, né, os dias de UTI do hospital. Então, veja quantas relações de natureza existencial e jurídica estão ligadas em torno do falecimento de uma pessoa. E com mais razão agora, a gente está vivendo um momento de vida e morte o tempo inteiro, né? A pessoa fica doente, se recupera. exatamente nesse momento agora de Covid que eu queria estar fazendo essa contextualização, né? Que mudou, porque por mais que o brasileiro não goste de falar da morte, como você disse, é a única certeza que se tem, né? Que todos vão morrer, mas o Covid trouxe, a pandemia trouxe essa finitude para dentro de nossas casas, né? É, amigos, Infelizmente, né? pessoas queridas é, que estiveram doentes em estados mais graves ou não. Então, a necessidade e o reflexo disso, né? De como que as pessoas se, se tocaram no sentido da perspectiva de uma morte mais próxima, né? Da presença, né, e da proximidade da morte. Eu acho que uma das lições da pandemia é essa, né? Trouxe a presença, a ideia de finitude, né? A ideia de que as pessoas vão embora em algum momento e isso, essa presença da morte, a proximidade da morte, tanto para lidar com, infelizmente, com uma certa naturalidade, né? Mas também para enfrentar. Porque o que a gente precisa mesmo é enfrentar essa questão com naturalidade. Não estou dizendo aqui com isso que é para achar normal 200 mil mortos. Não, não, de jeito nenhum, não é isso. Mas, não é normal, né? Mas que a questão seja enfrentada com coragem, com autonomia, né? E com naturalidade, no sentido de a pessoa saber que aquilo vai acontecer. Então, se sabe-se que é sabido que vai acontecer, por que não planejar? A Exato. melhor E maneira que você, sujeito, reputa como ideal para a sua vida, né? Porque é a chave do seu carro, né? Ou você dirige ou você entrega para alguém. exatamente, Daniel, foi esse tema que eu falei que você fala, que se exatamente é sua missão, se você não organiza, não faz esse seu planejamento, você entrega ao Estado esse poder de decidir por você, né? Já indo para a conclusão aqui, eu também só queria fazer duas considerações. Quando a gente fala que nós trabalhamos muito com outras formas, né? E principalmente desmistificar o assunto planejamento sucessório, porque as pessoas têm essa questão da holding ser um sinônimo de planejamento. Aí eu aproveito e falo para quem não sabe, no link da minha bio tem um e-book gratuito feito pela professora Simone Tassinari sobre holding. A professora Simone Tassinari escreveu os dois artigos no tomo 2 e no tomo 1 sobre holding, primeiro um aspecto tributário, com um viés com o autor tributarista, e no outro ela faz com um advogado societário.
Então, ela mostra exatamente que nem sempre a holding é a melhor opções. Então, isso é importante as pessoas também desconstruírem. Porque vem com uma certeza, sabe? Chega no seu escritório e quer... Ah, eu quero fazer uma holding, não sabe nem por quê, nem qual é o custo disso, mas porque ouviu falar, porque disseram, porque estão fazendo, e muitas vezes não é o melhor. Então, para quem quiser, o e-book está no link da minha bio. E aproveitando também, aqui no fim do seu artigo, você fala sobre a representação mista, né? Como uma forma possível menos burocrática. Fala um pouquinho assim sobre essa possibilidade. Sobre isso. A representação mista é um instituto que foi criado pelo professor Caio Mário, que ele trata disso quando ele vai falar de condomínio. Por quê? Porque os poderes do síndico, eles estão descritos na lei, não é? Estão descritos na legislação. Porém, o síndico ele é eleito pelo condomínio. Então, ele chama isso de representação mista, né? Delega-se a vontade ao síndico e os poderes desse síndico estão descritos na lei. E esse síndico ele é responsável por gerir, né, o condomínio. Eu trouxe isso para o direito existencial para dizer que a gente pode eleger, aqui de público já elegi, mas mais uma vez eu vou eleger de novo, Marcos Errar, o meu eleito, para exercer a minha vontade, né? Em meu nome, quando isso aí é uma proposta legislativa, né? Estando os poderes, para resolver o problema da eficácia que eu bati tanto no início, né, do testamento, os poderes do representante devem constar da legislação. E aí eu escolho aquele representante e oriento aquele representante para, em caso de que eu não possa mais me comunicar, em caso de terminalidade, né, em que eu não estou mais em pleno gozo das minhas faculdades mentais, esse representante exerça a minha vontade, elegida por mim, com poderes descritos na lei. Então, é assim que eu solucionaria, né? É assim que eu proponho solucionar o problema da eficácia, né? E esse representante misto, ele pode constar da carteirinha de identidade não, da carteirinha de saúde da gente, porque tanto no sistema privado como no público, nós temos um cartão de saúde, né? O SUS tem um cartão de saúde e os planos de saúde têm um cartão de saúde. E ali a sua vontade pode estar uma frase só. Representante fulano, ordem de não ressuscitação. Então, a minha ordem é não ressuscitar. E o meu representante é fulano. E essa informação vai comigo para qualquer lugar. Ela não precisa estar no prontuário de um hospital A, de um hospital B, de um hospital C, sabe? Isso é, como eu disse, né? É resolver. É resolver sem tanta exigência, por ser um aspecto existencial, sabe, Dani? Por ser uma questão de natureza existencial, eu penso que a gente tem que resolver, sabe? Se você quer Não, com escolher, certeza. viabilize E é bem um jeito. interessante, ainda mais que você importou de um outro, né? De uma outra área, mas eu acho que é isso. A gente tem que buscar mecanismos que possamos utilizar e potencializar o máximo desses institutos para poder ter uma melhor aplicabilidade, na verdade, né? Isso, Então, eu isso. acho que o direito tem que ter essa interpretação, né, principalmente a nossa área, que é direito civil, de tentar ao máximo potencializar os institutos no sentido de sua funcionalidade, né? Até pela função social do instituto, né? A gente que trabalha muito com a funcionalização e não a estrutura dos institutos, isso é sine qua Essas non, né? questões, elas não devem chegar no judiciário, não precisam chegar no judiciário, né? Os poucos processos, porque não existem muitos processos a respeito de questões existenciais dessa natureza, mas eu me lembro que a época foi o primeiro, assim, o primeiro julgado que saiu era de uma ação em que o vovozinho, ele tinha diabetes, e aí era preciso amputar a perna dele. E ele não queria que amputasse. E aí o Ministério Público
ajuizou uma ação para obrigar ele a amputar a perna dele, que ele não queria que amputasse. Sob o argumento de que ele já estava senil, e o fato dele estar senil, ele não estava, por estar senil, e a gente sabe que o fato da pessoa ser mais velha não quer dizer que ela não esteja em pleno gozo da sua vontade, né? E da sua autonomia privada, o exercício da sua autonomia privada, não é incapaz, a pessoa, o fato de ser idoso não resulta na incapacidade, né? E aí o Ministério Público queria obrigar o vovozinho a amputar a perna, né? E esse julgado, ele foi julgado improcedente e o vovozinho morreu com a perna dele, porque ele queria morrer com a perna dele, né? E não tem nada demais ele querer morrer com a perna dele, né? Eu estava lendo, é interessante, Bob Marley, né? Sábado foi aniversário de Bob Marley e passou um especial na TV a respeito de Bob Marley. E eu e meu marido, a gente ficou discutindo, poxa, mas o cara é um ícone e morreu tão jovem, morreu com 30, quase 40 anos, 36 anos ele morreu. E ele morreu por causa de uma unha do pé, que ele pegou uma doença na unha do pé. Não sabia disso. Eu fiquei impressionada. Ele pegou uma doença na unha do pé. E aí essa doença, ela assim, ficou mais grave, né? Contaminou o organismo dele, mas precisaria amputar o dedo do pé. E aí a filosofia Rastafari, porque ele é rasta, né? Eu também não sabia disso. Mas o Rastafari, ele não permite que haja intervenção no corpo. Então, é por isso que o Rastafari ele tem barba, o Rastafari tem aquele cabelo dreadlock grandão, porque eles não cortam o cabelo. E eles não cortam porque não pode haver, segundo a filosofia deles, a intervenção no corpo. Então, Bob Marley morreu porque não quis amputar o dedo do pé. Porque ele disse que isso ia repercutir na vida dele, na filosofia dele, Rastafari, e também porque ia repercutir na dança dele, na forma como ele dançava. E ele não queria. E aí e foi rápido, assim, ele ficou doente num ano, no outro ano ele morreu, né? E eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que ele tinha morrido. Eu só fui pesquisar a morte de Bob Marley porque tinha sido o aniversário comemorativo dele, e aí poxa, o cara era muito, muito bacana. Quem não canta uma música de Bob Marley, né? Tem uns ícones assim, quem não se sente representado por Bob Marley, né? Mas eu também não sabia disso. Mas são esses fatos que são bons também, esses exemplos, para mostrar a concretude do exercício da autonomia, do que nós estamos falando, do que podemos evitar, né? Tendo esses posicionamentos, essas decisões. E é isso, querida, super obrigada mais uma vez por você estar participando aqui do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é essa série de lives com autoras e autores do tomo 2 atualmente. Eu estou desde o fim mais ou menos, desde que lançou o livro, de novembro para cá, ainda com os autores do tomo 2, ainda nem tinha acabado ainda do tomo 1. E muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade, ao Gustavo, por terem participado desse projeto aí comigo, terem acreditado e estarmos falando de temas tão importantes e necessários a todos nós, que todos nós vamos morrer, né? Então, vamos nos organizar um pouquinho mais e exercer nossa autonomia da vontade, né? Exatamente, Dani. Muito obrigada, querida. Também. Agradeço demais. Obrigada mesmo. Obrigada pelo prestígio e pelo convite, mais uma vez, de participar dessa obra que já é um sucesso. Obrigada. Tá, joia. Gente, não esquece, lá no e-book, o e-book gratuito na minha link da bio, tá bom? Carol, beijo para você, a Márcia, quem todos não tem aí, ainda Cíntia, meu Instagram também. Viviane Ramone, de Uberlândia. Obrigada. Tá bom, eu queria querida. também dar meu Instagram, Dani, para quem não me segue ainda. Pode, lógico. Carla Moutinho, né? Aí os debates jurídicos aí ampliados. Isso aí. Temos que estar fazendo intercâmbio aí das coisas. Eu te mando depois o link também, tá bom? Tá, joia. Tá bom. Beijão. Beijo, querida. Tchau. Muito obrigada.